Em 1974, um disco saiu nas lojas brasileiras. Não havia campanha de marketing. Não havia entrevistas em grande escala. Não havia o tipo de lançamento que os grandes nomes da música brasileira recebiam quando tinham um novo trabalho. Havia apenas o disco com uma capa simples, com um nome que algumas pessoas reconheciam e muitas não reconheciam, e com músicas dentro que os críticos que o ouviram descreveram com um espanto que não tinha nada de protocolar. O disco chamava-se Cartola. O nome do artista chamava-se Cartola, e Cartola tinha 64 anos. 64 anos. O primeiro disco solo de um dos maiores compositores da história da música brasileira saiu quando o seu autor tinha 64 anos. Não porque houvesse chegado tarde, a música Cartola compunha desde os anos 20, há 5 décadas. Não porque houvesse faltado talento, os músicos que o conheciam há anos descreviam-no com a reverência que se reserva para os intocáveis. Não porque houvesse faltado oportunidade, no sentido de que as portas não estavam abertas para ele. As portas não estavam abertas para ele. E a razão pela qual as portas não estavam abertas, a razão que o Brasil demora a nomear de forma direta, quando fala de Cartola, tem a ver com o lugar de onde ele vinha, com a cor da pele que tinha, e com a forma como o Brasil, das primeiras décadas do século XX, decidia quem merecia ser ouvido e quem merecia lavar carros. Cartola lavou carros durante décadas, enquanto compunha músicas que os outros cantavam. Enquanto construía uma das escolas de samba mais famosas do Brasil, a Mangueira com as mãos e com a visão. Enquanto era reconhecido por quem estava perto o suficiente para ver como um dos maiores. Enquanto o Brasil, que estava longe demais para ver, seguia em frente, sem saber o que estava a perder. E então, com 64 anos, alguém finalmente prestou atenção. O que encontraram foi uma obra que fez o Brasil parar. Esta é a história de Cartola, a história de um gênio que o Brasil escondeu durante 40 anos e que, quando finalmente apareceu, apareceu inteiro. Angenor de Oliveira nasceu a 11 de outubro de 1908, no bairro de Catumbi, no Rio de Janeiro. Catumbi era, nos primeiros anos do século XX, um bairro de transição. Um bairro onde as classes se misturavam de formas que a cidade mais rica e mais segregada que viria depois não permitiria com a mesma naturalidade. Onde havia famílias negras com raízes que vinham da escravidão abolida havia apenas 20 anos, e onde havia também a mistura de culturas que o Rio de Janeiro daquelas décadas ainda permitia em certos bairros, de certas formas. O pai de Cartola era músico, um flautista que tocava em festas e que havia dado ao filho a exposição precoce à música que é, na história de quase todos os grandes compositores, o elemento que aparece primeiro e que explica tudo o que vem depois. Havia música em casa, havia o ritmo que entrava pela janela do bairro, havia a forma específica que o Rio de Janeiro daquelas décadas tinha de criar músicos não através de conservatórios ou de formação formal, mas através da imersão completa num ambiente onde a música era uma linguagem que se aprende da mesma forma que se aprende a falar, por osmose, por imitação, por participação numa comunidade onde a música era a parte central de estar vivo. Angenor de Oliveira aprendeu a música assim. E em algum momento a data exata não é conhecida com precisão, mas foi cedo, muito cedo, Angenor de Oliveira tornou-se Cartola. O apelido vinha de um chapéu, da tendência para usar chapéus de aba larga que os outros meninos do bairro notavam e comentavam. Um detalhe de vestuário transformado em nome, o tipo de baptismo informal que os bairros populares praticam com uma precisão que os nomes de registro raramente têm. Cartola ficou. E com ele, ficou também o que estava dentro do menino que usava o chapéu. Em 1928, Cartola foi um dos fundadores do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira. A Mangueira, uma das escolas de samba mais famosas e mais amadas do Brasil, com as suas cores verde e rosa, com a sua história de campeãs no Carnaval do Rio, com a identidade que transcende o Carnaval e que faz da Mangueira uma referência cultural que vai muito além de 4 dias de festa por ano. Cartola não fundou apenas, construiu. Havia nas primeiras décadas da Mangueira uma figura central que os outros fundadores reconheciam como o motor criativo da escola, não o organizador, não o administrador, não o presidente no sentido formal, o compositor.
O homem cujas músicas davam à Mangueira uma voz que era ao mesmo tempo específica do morro e universal, o suficiente para chegar a toda a gente que a ouvia. E as músicas de Cartola eram isso, específicas e universais ao mesmo tempo, da forma que só os grandes compositores conseguem. Havia em Cartola uma capacidade de falar de amor, o tema que atravessa a maioria das suas músicas mais conhecidas, que não tinha sentimentalismo fácil nem cinismo distanciado. Havia uma forma de estar dentro do sentimento sem se afogar nele, de o descrever com precisão sem o dissecar de forma que perdesse a vida. É a equação mais difícil da composição popular. Cartola resolvia-a com uma consistência que os músicos que estudam a obra dele descrevem como desconcertante. E no Morro da Mangueira, entre os ensaios e as festas e a construção gradual de algo que se tornaria uma das instituições mais amadas do Brasil, Cartola compunha. Sem gravadoras, sem contratos, sem o tipo de estrutura que transforma a composição em carreira. Simplesmente compunha. E aqui chegamos à parte desta história que o Brasil prefere não nomear diretamente. Cartola era negro, vinha do morro, não tinha formação acadêmica, não tinha os contactos que o mundo da música formal, das gravadoras, das rádios, dos teatros exigia de quem queria entrar. O Brasil musical dos anos 30 e 40 tinha uma hierarquia que não era escrita em nenhum regulamento, mas que era completamente real na prática. Havia o samba que o Brasil oficial aceitava, que havia sido progressivamente incorporado como símbolo de identidade nacional, que havia sido usado pelos governos como instrumento de construção de uma certa ideia de brasilidade. E havia o samba de onde vinha esse samba, o samba dos morros, das comunidades negras, dos compositores que haviam criado a forma musical que o Brasil depois adoptou como sua, sem adoptar completamente as pessoas que a haviam criado. Cartola estava do lado errado dessa divisão. O samba dele era demasiado do morro para o Brasil que queria samba, mas não queria o morro. Era demasiado negro, demasiado pobre, demasiado longe dos circuitos onde as carreiras musicais se construíam para que as portas se abrissem da forma que o talento justificava. E Cartola, que sabia tudo isso, que vivia tudo isso todos os dias, foi fazendo o que foi possível. Deixou que os outros cantassem as músicas dele. Havia músicas de Cartola que eram conhecidas no universo do samba, que circulavam entre os sambistas, que eram cantadas nas rodas de samba, que chegavam a gravações de outros artistas, mas eram as músicas sem o nome de Cartola em grandes letras. Eram as músicas que davam reconhecimento dentro do meio, sem dar o tipo de visibilidade pública que constrói uma carreira. E fora do meio, Cartola lavava carros. Não metaforicamente, literalmente. Havia um posto de lavagem de carros em Ipanema, o bairro mais chique do Rio, o bairro que era o oposto do Morro da Mangueira em termos de tudo o que o Rio usava para classificar as pessoas onde Cartola trabalhava. E onde as pessoas que traziam os carros para lavar não sabiam, na maioria dos casos, não podiam saber quem era o homem que lavava os seus carros. Em 1956, um jornalista chamado Sérgio Porto, que escrevia sob o pseudônimo Stanislau Ponte Preta e que era uma das vozes mais influentes da cultura carioca daquelas décadas, ouviu falar de Cartola. Não de forma vaga. Ouviu falar de um compositor do Morro da Mangueira que havia escrito algumas das músicas mais extraordinárias do samba brasileiro e que ninguém fora de um círculo restrito sabia que existia. Sérgio Porto foi à Mangueira, encontrou Cartola, ouviu as músicas e escreveu sobre ele. O artigo de Sérgio Porto, publicado num jornal carioca, com a força de quem havia encontrado algo que precisava de ser partilhado com urgência, foi o primeiro momento em que Cartola existiu para o Brasil fora do universo do samba. O impacto foi real, mas limitado. Havia um interesse, havia um reconhecimento de que havia ali alguma coisa que merecia atenção. Mas o sistema musical da época, as gravadoras, os produtores, os mecanismos que transformavam o talento em carreira, não respondeu com a urgência que a descoberta justificava. Cartola continuou a compor, continuou na Mangueira. Continuou, em certos períodos, a trabalhar em empregos que não tinham nada a ver com música, porque a música não pagava as contas de uma forma que permitisse viver apenas da música. E o Brasil, que havia lido o artigo de Sérgio Porto, seguiu em frente. Nos anos 60, Cartola conheceu Zica.
Zica de Oliveira, que se tornaria Zica Cartola depois do casamento, é um dos elementos desta história que raramente recebe o peso que merece. Zica era uma mulher com uma clareza sobre o que tinha à frente que muita gente à sua volta não tinha completamente. Via em Cartola o que Cartola às vezes não conseguia ver em si mesmo, não apenas o compositor, não apenas o sambista, não apenas o fundador da Mangueira. Via um artista de uma dimensão que o mundo ainda não havia reconhecido completamente e que tinha a responsabilidade de ajudar a que o mundo reconhecesse. Havia em Cartola, nos anos que antecederam o disco de 1974, uma tendência que as pessoas próximas reconheciam como obstáculo à carreira que devia ter existido. A tendência de não se valorizar, de aceitar que o sistema que o havia ignorado durante décadas tinha razões para o ter ignorado, de encontrar mais conforto na companhia dos amigos do samba do que na busca de uma visibilidade mais ampla. Zica não aceitou essa tendência. Zica empurrou, com o amor concreto de quem sabe que o empurrão é necessário mesmo quando não é pedido, com a determinação de quem vê o que está ali e recusa que continue invisível, e quando Elisete Cardoso, uma das grandes cantoras da música brasileira, com uma carreira estabelecida e uma voz que o Brasil reconhecia, gravou um disco de músicas de Cartola em 1957, foi, em parte, graças à rede de pessoas que Zica havia construído e cultivado. Quando os contactos certos foram feitos, quando as conversas certas aconteceram, havia sempre Zica a trabalhar nos bastidores do que parecia espontâneo. Não foi Zica que criou o talento de Cartola, mas foi Zica que criou as condições para que o talento finalmente tivesse onde pousar. Em 1974, Cartola gravou o primeiro disco com o seu nome na capa. Tinha 64 anos. O processo de gravação foi descrito pelos músicos que participaram como uma das experiências mais extraordinárias que viveram em estúdio. Não pela técnica, Cartola não era um técnico no sentido formal. Pela presença, pela forma como as músicas que havia carregado dentro de si durante décadas chegaram ao microfone com uma inteireza que não precisava de preparação adicional porque havia sido preparada durante 40 anos de vida. As músicas do disco eram músicas que Cartola havia composto ao longo dos anos, algumas recentes, algumas antigas, algumas que haviam circulado no universo do samba de formas que não tinham chegado ao grande público. E quando foram gravadas com Cartola, a cantar não outra pessoa, a interpretar as composições dele, mas ele próprio, com a voz que tinha e com tudo o que essa voz carregava, aconteceu qualquer coisa que os críticos tentaram descrever e que as palavras nunca chegam completamente. Havia em Acontece, em O Mundo é um Moinho, em As Rosas Não Falam. As músicas que se tornaram os maiores sucessos do disco, uma qualidade que transcendia a beleza das melodias e a elegância das letras. Havia vida, vida real, carregada com o peso de 64 anos de uma existência que havia sido exatamente o que havia sido com o morro, com a Mangueira, com o posto de lavagem de carros, com a invisibilidade, com o amor de Zica, com a música que havia continuado a existir, independentemente de haver ou não quem a ouvisse. Tudo isso estava dentro das músicas, e o público ouviu. O disco de 1974 foi um sucesso. Não um sucesso imediato de massas, foi um sucesso que cresceu, que se espalhou por recomendação, que encontrou o seu público de uma forma que os produtos calculados para o sucesso raramente encontram. E depois veio o segundo disco, em 1976, igualmente extraordinário. Igualmente recebido com o espanto de quem não conseguia entender como era possível que aquele homem houvesse passado décadas sem uma plataforma adequada ao que havia dentro de si. A Mangueira que Cartola havia ajudado a construir décadas antes, celebrou. Os músicos que o conheciam há anos e que haviam sempre sabido o que estava ali, finalmente viram o Brasil mais amplo perceber o que eles sabiam. E Cartola, que havia esperado 60 anos por aquele momento, recebeu a fama com uma serenidade que as pessoas que o conheceram nesse período descrevem como uma das coisas mais impressionantes de toda a história. Não havia amargura pelo tempo perdido. Não havia o ressentimento de quem foi ignorado durante décadas e que deixa esse ressentimento tingir o reconhecimento quando finalmente chega. Havia gratidão.
gratidão genuína, sem ironia, sem a distância que a desilusão por vezes cria. Cartola recebia os aplausos com a mesma naturalidade com que havia lavado carros, como se o que importava não fosse o que o mundo decidia que ele valia, mas o que havia dentro de si. E o que havia dentro de si havia sempre sido o mesmo, independentemente de o mundo estar ou não a prestar atenção. É uma das formas de dignidade mais raras que existem. E é, talvez, o elemento desta história que diz mais sobre quem Cartola era do que qualquer outra coisa. Cartola morreu a 30 de novembro de 1980, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Tinha 72 anos. Havia tido apenas 6 anos de reconhecimento público, plenos 6 anos, entre o disco de 1974 e a morte em 1980. 6 anos para uma carreira que havia durado 50. 6 anos para um reconhecimento que havia tardado décadas mais do que devia. Mas havia algo naqueles 6 anos nos shows que fez, nas entrevistas que deu, na forma como recebeu o que havia chegado, que as pessoas que estavam presentes descrevem como suficiente de uma forma que não é conformismo, mas que é qualquer coisa mais complexa. Havia em Cartola, nos últimos anos, a consciência de que o que havia feito havia sido preservado, que as músicas existiam, que as gravações existiam, que havia agora um arquivo imperfeito, incompleto, mas real do que havia estado dentro de si durante décadas e que agora existia fora de si de forma que outros podiam aceder. Para um compositor que havia visto músicas suas circularem durante anos, sem o seu nome, que havia visto o produto do seu trabalho existir no mundo, sem que o mundo soubesse exatamente de onde vinha a existência daqueles discos, com o seu nome na capa, com a sua voz a cantar as suas músicas, era uma forma de permanência que o tempo anterior não havia garantido. O Brasil fez o luto de Cartola com o luto que se faz quando se perde alguém que se havia finalmente descoberto e que desaparece antes de haver tido tempo suficiente com o que havia sido descoberto. Há uma pergunta que fica depois de conhecer a história de Cartola. Uma pergunta que não tem resposta confortável e que não deve ter. Quantos Cartolos existem? Não a pergunta sobre Cartola específico, essa tem resposta. A pergunta sobre quantos compositores, quantos artistas, quantos criadores de alguma forma de beleza ou de verdade existem ou existiram em circunstâncias que não permitiram que o que tinham dentro chegasse ao mundo da forma que merecia. Quantas pessoas lavaram carros em Ipanema com músicas dentro que o Brasil nunca ouviu? A história de Cartola tem um final que é, dentro da sua própria injustiça, melhor do que muitas histórias similares. Cartola foi descoberto. Os discos foram gravados. As músicas existem. O mundo pode ouvir As Rosas Não Falam e perceber o que estava ali, mas havia em Cartola a consciência expressa em entrevistas, dita de formas diferentes, mas com o mesmo núcleo de que havia músicas que não foram escritas porque não havia tempo. Que havia músicas que foram escritas, mas que não foram gravadas porque o tempo de reconhecimento foi curto demais. Que havia dentro de si, nos últimos anos, mais do que havia conseguido expressar completamente. E essa parte, o que ficou por expressar, o que estava dentro e que o tempo não deixou sair, é o silêncio mais pesado desta história. O Mundo é um Moinho. Uma das músicas mais conhecidas de Cartola fala exatamente disso. Não com essas palavras, não com essa literalidade, mas há naquela música uma consciência de que o mundo consome as coisas, as pessoas, as alegrias, as esperanças, com uma imparcialidade que não distingue o que merecia ser consumido do que merecia durar. O mundo é um moinho. Cartola sabia isso. Havia aprendido da forma mais direta vivendo dentro da roda durante décadas antes que a roda parasse o suficiente para que se pudesse ver quem estava lá. E quando a roda parou, o que estava lá era exatamente o que havia estado sempre, um gênio que o Brasil não havia visto, que existia na mesma, que esperou, e que quando finalmente foi visto inteiro. Se chegaste até aqui, conheces agora a história que o Brasil demora a contar diretamente. O menino de Catumbi que a Mangueira encontrou, o compositor que lavou carros enquanto compunha obras-primas, a mulher Zica sem quem o disco de 1974 talvez nunca tivesse existido, e os 6 anos de reconhecimento que chegaram depois de 50 anos de invisibilidade. Partilha este vídeo agora.
Manda para quem ama samba. Manda para quem ama música brasileira. Manda para quem nunca ouviu As Rosas Não Falam. Porque ouvir depois de saber a história é uma experiência completamente diferente de ouvir sem ela. E nos comentários a pergunta com que fico. Cartola esperou 60 anos para ser reconhecido, e quando o reconhecimento chegou, recebeu-o sem amargura. Achas que é possível fazer isso? Ou há um ponto onde a espera tão longa torna impossível receber o que chega sem o peso de tudo o que demorou a chegar? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo.